Bom dia, gente. Feliz 2014 para todos. Deixa eu puxar. Voltaram revigorados? Tem que ficar vindo aqui. Eu voltei revigorada. De férias. A gente encerrando aqui a matéria de processo penal, veremos hoje os recursos constitucionais, né, que tem esse nome porque são previstos na Constituição. Vocês vão abrir o Código de Processo Penal, não vão encontrar esses recursos previstos nas normas, né, mas sim nos artigos constitucionais que dizem respeito com a competência de julgamento do STF e do STJ, né? Então, vocês vão encontrar isso lá no 102, no 105, nesses artigos da Constituição, esses recursos de hoje. E daí vai faltar uma última aula só no último dia do curso, na sexta-feira que vem, em que nós vamos tratar das ações autônomas de impugnação, tá? Os três recursos constitucionais são o famoso, que agora está ficando famoso, né, com a restrição do habeas corpus, o ROC, o recurso ordinário constitucional, e os recursos extraordinário e especial. A diferença aqui é que o recurso ordinário constitucional, ele não é um recurso próprio de um ou outro tribunal superior. Ele vai ser cabível para os dois tribunais, a depender de quem é aquele tribunal que julgou o habeas corpus, né? Então, essa é uma diferença em relação ao recurso extraordinário e especial, que esses são afetados de uma maneira absoluta, né, para cada um dos respectivos tribunais. Não existe recurso extraordinário no STJ ou recurso especial no Supremo Tribunal Federal. O ROC, gente, eu já falei isso para vocês numa aula em que a gente estava vendo a teoria geral dos recursos. Ele é a apelação do habeas corpus, né? Assim, algo que vocês coloquem aí entre aspas para compreender um pouco a natureza, os efeitos, né, as características próprias desse recurso. Por que eu digo que ele é a apelação do habeas corpus? Ele vai devolver, ele tem essa capacidade, diferente do recurso extraordinário, do recurso especial, ele tem essa capacidade de efeito devolutivo amplo, ou seja, ele devolve, ele é capaz de devolver toda a matéria que foi objeto do habeas corpus àquele tribunal superior. Isso quer dizer que o ROC vai abordar a questão de insuficiência probatória, o reexame probatório? Não. Mas não porque ele não tenha efeito devolutivo pleno, mas sim porque é o habeas corpus, esse sim, um instrumento, uma ferramenta, né, uma ação. O habeas corpus é uma ação autônoma no processo penal, essa sim, limitada, né, a questões normalmente jurídicas e tem uma jurisprudência consolidada já nos tribunais de que não é cabível o mero reexame probatório ou um reexame probatório profundo em sede de habeas corpus. É isso que acaba limitando o ROC, porque o ROC nada mais é do que um desdobramento dessa ação, né, um recurso dessa ação que ela, enquanto ação, já nasce limitada, né? Então, cuidado só para não confundir essas coisas. O próprio nome dele já diz isso, né? Recurso ordinário, ou seja, não é aqui um recurso extraordinário, um recurso limitado à violação de lei federal ou à matéria constitucional. Ele é um recurso
exclusivamente manejado pela defesa. Pode ser interposto pelo Ministério Público? Pode, quando foi o Ministério Público o impetrante no habeas corpus. A gente tem no habeas corpus dois nomes que são característicos. A figura do impetrante e a figura do paciente. O paciente é aquele indivíduo que sofre a coação ilegal, em nome de quem se pretende a concessão da ordem de habeas corpus, né? É o detentor do direito ali de ir e vir, do direito ambulatorial, que está sendo protegido, né, com esse habeas corpus. E o impetrante, vocês sabem que para o habeas corpus não precisa ter capacidade postulatória, qualquer um, né, pode impetrar um habeas corpus, mas normalmente aqui um advogado de defesa, mas o Ministério Público também pode impetrar um habeas corpus, só que sempre a favor do indivíduo e não contra o indivíduo. É apenas nessa posição um pouco sui generis, né, que não é comum, que o Ministério Público poderá aí interpor um recurso ordinário constitucional, mas não é o comum. O que é importante vocês saberem aqui conceitualmente é que é um recurso cabível apenas quando existe denegação da ordem de habeas corpus. Não cabe ROC da concessão da ordem, tá? Então, a gente pode aqui dizer, em termos até mais técnicos, que é a sentença ou o acórdão, né? Aqui é a decisão de improcedência da ação de habeas corpus, que vai ser atacada, guerreada através do recurso ordinário constitucional, sempre quando o resultado final for de improcedência. Aqui pode haver uma procedência parcial, sem problema nenhum, e naquela parte em que houve denegação da ordem, aí esse específico objetivo, esse específico pedido que foi denegado, é que pode ser novamente analisado num recurso através do ROC. Tá? E para o Ministério Público que perde, se houve aqui concessão da ordem de habeas corpus e o Ministério Público, enquanto autor da ação penal originária, aquela ação penal condenatória, se vê numa posição aqui de prejuízo. O que vai nascer em termos recursais de cabimento para o Ministério Público contra esse acórdão? Recurso especial e recurso extraordinário apenas, né? Não vai ser possível manejar o ROC. Como é que eu sei a competência? Aqui, gente, a gente vai fazer a escadinha, né? É do TJ ou do TRF, na Justiça Federal, para o STJ e desse para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai fazer essa escadinha na competência, tá? Não importa, mas a grande questão do mérito do meu ROC, o meu grande argumento, o meu grande fundamento é uma violação de garantia constitucional. É a violação da norma constitucional. Então eu vou para o STF? Não. Não importa qual é o fundamento, qual é a motivação, quais são as matérias jurídicas que vocês estão desenvolvendo nesse recurso. Se o habeas corpus foi originalmente impetrado, né? A gente está falando sempre esse ROC tendo como a sua ação uma ação de habeas corpus. Se ele foi originalmente impetrado no Tribunal de Justiça ou no TRF, ou seja, no que a gente chama de segunda instância, ele, independentemente dos fundamentos normativos, jurídicos desse recurso, vai precisar ser interposto no Superior Tribunal de Justiça. Se o habeas corpus foi impetrado originalmente aqui, aí, quando houver denegação da ordem,
o recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Então aqui vai haver uma escadinha entre esses dois tribunais superiores, como que uma hierarquia entre esses dois tribunais superiores. Nesse recurso eles não funcionam com divisão de matérias, tá? O prazo dele é de 5 dias desse recurso. Ele não tem aqui características formais, formalidades mais sérias, né? Exigências aqui de forma, como tem o recurso especial, o recurso extraordinário. É um recurso aqui livre, né? Que a gente classifica como livre, e um recurso fácil de se fazer, assim como a apelação, por exemplo, né, em que não vai haver uma série de requisitos formais que precisam ser preenchidos, quando da interposição, da fundamentação, como a gente vai ver aqui que acontece em relação aos chamados recursos extraordinários. A grande questão hoje que está em foco do ROC é o seu contraponto com o habeas corpus. Por muito tempo, desde a Constituição de 88, então a gente aí pelo menos por 2 décadas, trabalhou com uma política judiciária de não valorizar o emprego do ROC e preferir, como uma opção mais célere, mais eficaz na proteção da liberdade individual, sempre o uso do chamado habeas corpus substitutivo. Por que habeas corpus substitutivo, gente? O que é esse? Por que esse nome, né, do HC substitutivo? Substitutivo do quê? Do recurso cabível. Esse habeas corpus que a gente chama de habeas corpus substitutivo é a ação que foi ajuizada quando havia na hipótese concreta um recurso cabível para atacar aquela decisão judicial, né? Substitutivo ele pode ser de qualquer recurso, inclusive de um recurso de apelação. Na sentença penal condenatória, o juiz aplica o regime fechado para um caso de roubo, por exemplo, entendendo que o roubo é o crime grave, fundamentando com base na gravidade abstrata do delito de roubo, sendo que ele aplicou ali a pena mínima. Tem súmula dizendo que não é possível ao juiz esse raciocínio jurídico, que não é cabível, né? Que a aplicação do regime mais gravoso precisa estar concretamente fundamentado. Se eu apliquei a pena base no mínimo legal, é porque as circunstâncias judiciais são favoráveis ao condenado, não tem porquê, então, já que são essas mesmas circunstâncias que vão conformar ali a aplicação do regime, aplicar um regime mais gravoso. O que acontece? Ele aplica o regime fechado e mantém a prisão cautelar. Não aplica o semiaberto, que seria possível para a hipótese de um roubo, mesmo agravado, 5 anos e 4 meses, numa pena mínima. Eu apelo. A apelação vai demorar 1 ano para ser julgada. Nesse prazo, ele vai estar preso no regime fechado, mesmo que ainda cautelarmente, o que significa que mesmo que eu ganhe essa apelação, é aquela situação em que eu ganhei, mas não levei. Porque ele de fato ficou ao menos 1/6 dessa pena no regime fechado, esperando o julgamento da apelação. E aí a opção, quando existe essa urgência, essa necessidade para que eu tenha eficácia no provimento jurisdicional, a necessidade de um julgamento célere, de uma solução célere para aquela questão, muitas vezes a defesa optar, não, eu vou fazer até a apelação, mas para pedir a absolvição ou algo assim, porque eu não posso fazer isso no habeas corpus, fazer um habeas corpus para dizer que a condenação foi equivocada, porque o conjunto probatório não é suficiente, aí eu vou entrar na súmula que impede o habeas corpus,
para o simples reexame da prova e para uma análise profunda dessa prova. Então, eu tenho que fazer a apelação para poder visar a absolvição. Mas eu posso já impetrar um habeas corpus apenas no que tange a questão do regime. Já pedi a aplicação da súmula e, né, é uma jurisprudência consolidada, pedi que seja aplicado o semiaberto e que, desde logo, ele possa sair ali daquele centro de detenção provisória, possa ser colocado no semiaberto ou, pelo menos, aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Vejam, essa sempre foi uma tentativa da defesa, buscar o habeas corpus como ferramenta mais célere. E, inclusive, como modo mais célere de alcançar os tribunais superiores. Fui até o Tribunal de Justiça com um habeas corpus, perdi. O que é mais rápido, fazer um ROC ou entrar com um HC substitutivo já direto no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de Justiça, denegando a ordem, se transforma em autoridade coatora e aí eu tenho a competência do STJ nascida aí para julgar essa questão jurídica, né? Pode ser como substitutivo de um outro habeas corpus, pode ser como substitutivo de recurso especial, pode ser como substitutivo do ROC, como substitutivo da apelação. Muito comum o uso do habeas corpus como substitutivo do agravo em execução. O agravo em execução penal é um recurso que quase sempre, pela sua demora, vai ter um julgamento ineficaz para o sentenciado, ele já vai ter transcorrido ali um lapso, né? Ele já vai ter perecido o direito dele ou a uma progressão ou a um livramento condicional, né? Algum benefício ali, algum direito, né? Na execução da pena, que ele não alcança em tempo célere e, portanto, não alcança, porque para o condenado, né, o tempo é o valor maior. É o tempo que interessa na execução da pena, né? Porque é o tempo que o Estado toma do indivíduo quando aplica uma pena de privação de liberdade. Isso sempre foi a tônica. A gente tem duas restrições aqui. Em relação ao primeiro exemplo, o habeas corpus substitutivo de apelação, já é mais antiga a jurisprudência, o entendimento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo de barrar esses habeas corpus substitutivos de apelação, porque normalmente a gente era obrigado a apelar e a impetrar o habeas corpus para discutir uma matéria específica. E aí o tribunal dizia, não conheço do habeas corpus, porque tem já apelação e eu vou julgar isso na apelação. Então, ao que se limitou, isso já de bastante tempo, não é uma coisa nova, ao que se limitou esse habeas corpus nesse momento da sentença condenatória e da apelação? A gente aprendeu a restringir o habeas corpus ao pedido de aguardar o recurso em liberdade. Então, o que acontece aqui? O que é visto pelo Tribunal de Justiça como tecnicamente correto, que daí eles conhecem do habeas corpus. Eu não vou pedir desde logo a fixação do regime semiaberto, porque é o regime juridicamente viável aqui, segundo o entendimento simulado. Não vou pedir isso. Esse vai ser o fundamento do meu habeas corpus. Olha, Tribunal de Justiça, o regime que seria o devido é o semiaberto. O juiz de primeiro grau não aplicou, inclusive contrariando entendimento simulado. E como esse paciente está preso cautelarmente, o tempo de espera do julgamento do habeas corpus vai significar uma coação ilegal. Então solta, porque ele na verdade terá o direito, ele tem o direito ao semiaberto, você tribunal vai me dar esse direito ao semiaberto no julgamento da apelação, e essa antevisão que nós já podemos ter com segurança de qual é a situação jurídico-penal desse réu mais correta, mostra hoje que essa prisão cautelar é excessiva, é abusiva. Então, me dê o direito do réu, agora já apelante, recorrer, aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Então a gente vai fazer esse habeas corpus restrito à questão da prisão cautelar. Aí sim ele vai ser um habeas corpus que vai ser conhecido, que vai ser recebido, que vai ser julgado. Se ficar antecipando as matérias da apelação nesse habeas corpus, corre um risco muito grande do Tribunal de Justiça não conhecer do habeas corpus. Então essa já era uma jurisprudência firme, que havia se consolidado nos tribunais. Qual foi a surpresa que nós tivemos em 2012 e que se consolidou nesse ano que acabou de se encerrar? Impedir o uso do habeas corpus substitutivo para qualquer recurso, em qualquer instância, mesmo recurso especial, recurso extraordinário e também o ROC, que era uma coisa que estava completamente em desuso, desprestigiado esse recurso no processo penal. Então a gente começou pela primeira vez, ano passado, a fazer ROC, quando não se fazia ROC, no processo. Era uma coisa, se vocês forem ver o número de recursos ordinários constitucionais nos tribunais superiores, ele é muito baixo, infinitamente menor do que os habeas corpus que foram impetrados desde a Constituição. Isso agora começa a se inverter, porque os habeas corpus não estão sendo conhecidos e não estão mesmo. O STJ ainda passou por uma fase em que ele dizia, olha, esse habeas corpus foi impetrado antes da mudança do nosso entendimento, então eu vou excepcionalmente analisar se é possível conceder de ofício essa ordem e tal. Agora que já se passou, os novos habeas corpus impetrados após essa alteração de posicionamento dos tribunais superiores não estão sendo conhecidos e ponto. Para vocês terem uma ideia, eu tive um caso que foi bastante emblemático no segundo semestre, em que era um habeas corpus que visava exclusivamente a soltura. Tá? Eu não estou falando aqui de querer aquele habeas corpus que vai para além da liberdade ambulatorial, além do direito de ir e vir, não é essa a questão. É a questão do recurso mesmo que é cabível. Esse meu habeas corpus era exclusivamente, dizia respeito com a soltura, com a prisão cautelar, a não fundamentação e o excesso de prazo da prisão cautelar. Ele estava preso 2 anos e meio, o réu, e eu fui perdendo a ordem até o STJ. Do STJ impetrei um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. Àquela altura não fazia nenhum sentido ROC, sujeito preso há 2 anos e meio, você vai fazer um ROC. Para quê? Para ele ficar preso 3 anos e meio até ser julgada aquela questão pelo Supremo. Falei, não, ou eu ganho habeas corpus ou não adianta fazer nada. Fui com esse habeas corpus para o Supremo. Teve parecer favorável da Procuradoria da República, do Ministério Público Federal, pela concessão da ordem pelo excesso de prazo. O Supremo Tribunal Federal não conheceu do habeas corpus. Não analisou, não chegou na questão se 2 anos e meio era excessivo ou não para a duração de uma prisão cautelar, com o Ministério Público favorável ali, pedindo a concessão da ordem de habeas corpus. O único voto vencido foi o Marco Aurélio, dentro daquela turma. O engraçado é que o Marco Aurélio é que começou essa história. E depois ele se arrependeu. E agora vem voltando atrás. Foi ele o que deu aquele voto paradigmático que saiu no informativo do Supremo em 2012 e que a partir desse informativo do Supremo em 2012 o Superior Tribunal de Justiça falou, opa, a gente está com excesso de trabalho, a gente não aguenta mais esses defensores impetrando habeas corpus, vamos surfar essa onda, é esse o caminho. E daí o STJ se fechou para os habeas corpus, o Supremo é quem ainda não resolveu direito essa questão. Não houve ainda o posicionamento do pleno muito claro. O Superior Tribunal de Justiça se fechou. Ali não tem mais conversa. No Supremo Tribunal Federal a gente percebe uma divergência. Nesse caso mesmo que eu tive, o ministro Marco Aurélio
debatendo com o Luiz Fux, com o Toffoli a esse respeito. Mas está prevalecendo, na maioria das vezes por maioria de votos, mas prevalecendo essa restrição também ao uso de habeas corpus, tá? Então, isso vai fazer nascer a importância do ROC, né? Qual seria a medida judicial cabível para esse meu caso, em que o Supremo não conheceu? Porque não ter conhecido uma ação ou um recurso é a pior coisa possível, né? Você manejou o instrumento inadequado. E aí você levou em vão ali uma demanda, gastou tinta à toa, porque é como se ninguém lesse, né? Ninguém tivesse lido a sua peça, a sua petição. Se eu tenho a denegação de uma ordem de habeas corpus no STJ, deveria ser manejado o recurso ordinário constitucional ao Supremo Tribunal Federal. O problema, gente, é a demora. Ele sempre vai ser julgado com mais demora do que um habeas corpus diretamente impetrado de uma maneira substitutiva. Em primeiro lugar, por quê? Qual que é a diferença de trâmite de um habeas corpus e de um recurso ordinário constitucional? Eu diria, de qualquer recurso. Qual que é a regra de procedimento de um recurso? Gente, para quem que eu endereço um recurso? Para o juízo recorrido ou para o Tribunal Superior que vai julgar? A interposição desse recurso é endereçada para quem? Sempre para o chamado juízo o juízo recorrido. Né? Essa é uma regra básica do recurso. Eu vou endereçar para aquela mesma autoridade judiciária que improveu a minha ação ou que não concedeu aqui o meu pedido. É para o juiz ou tribunal que me ferrou que eu vou interpor o meu recurso. Só isso já significa um trâmite mais demorado, porque significa que eu preciso de uma decisão, de uma atuação do juízo recorrido, para depois enviar esse recurso para o Tribunal Superior que vai julgar o mérito. O primeiro juízo de admissibilidade de um recurso é sempre feito por aquela autoridade judicial recorrida, justamente aquela que proferiu aquela decisão que lhe foi desfavorável. Não é porque aquela autoridade judiciária teve uma postura que foi desfavorável que ela vai denegar o recurso, não é isso, mas é que isso demanda um tempo. Se esse recurso estiver ok, tudo em ordem, com todas as formalidades preenchidas, ele vai receber esse recurso e depois encaminhar para o Tribunal Superior. Tem o tempo da autuação, do cartório, daquele tribunal, ou presidente do tribunal normalmente, ou presidente da seção criminal, tomar aquela decisão. O recurso ordinário constitucional do Tribunal de Justiça de São Paulo demora de 5 a 6 meses para entrar no rumo dele para subir para Brasília. Quando eu faço um habeas corpus, eu mesmo tiro as cópias, digitalizo as cópias daquilo que me interessa, com o processo digital, em um dia eu estou com isso na mão do ministro no Superior Tribunal de Justiça para analisar o caso. Então, olha a diferença do que é optar por um recurso ou por um habeas corpus substitutivo de recurso, né? É essa a questão problemática que muitas vezes a gente se vê num dilema. Hoje a Defensoria em todo o Brasil está com essa discussão. Vamos ignorar essa jurisprudência e continuar fazendo os nossos habeas corpus, né? Ou vamos acatar essa jurisprudência e fazer os recursos ordinários constitucionais. Esse é um debate que todas as defensorias no país estão tendo. Porque fazer o ROC é transferir para os nossos ombros a responsabilidade da demora. E saber de antemão que eu estou manejando um instrumento que não vai oferecer uma resposta célere. E se houver aqui uma grave coação ilegal, uma grave ilegalidade, o defensor está optando por um caminho que ele sabe que vai ser ineficiente.
na proteção, na tutela daquela liberdade individual. Então, colocamos esse peso no nosso ombro, porque isso é o mais tecnicamente correto, de acordo com a jurisprudência, ou vamos continuar mandando esses habeas corpus, e daí, ministros, vocês que coloquem a cabeça no travesseiro à noite, né? Eu estou levando para vocês o conhecimento da ilegalidade, né? Eu poderia estar levando num megafone ali no STJ, tem um monte de gente presa desse jeito, assim, assado, as decisões são essas, né? Tomem conhecimento do que está acontecendo no meu estado. Se não quiserem conceder a ordem, se quiserem fechar as portas, vocês leram antes de não conhecer, essa que é a verdade. E por que sempre que eles leem? Porque no habeas corpus sempre vai ser possível a concessão da ordem de ofício. Então, o que os tribunais superiores estão fazendo? Eles gastam, você impetra um habeas corpus, gasta lá 6, 7 páginas de voto, dizendo que não é cabível, que não é o remédio, que o habeas corpus não é panaceia dos problemas da humanidade, ele não é uma ação cabível quando existe o recurso cabível, que deveria ter sido interposto o recurso especial ou o recurso ordinário constitucional. Então, não recebo, não conheço do habeas corpus, mas, de fato, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não está cumprindo as nossas súmulas, né? Aqui existe uma flagrante ilegalidade, então eu vou conceder a ordem de ofício. E daí concede a ordem, a gente consegue, leva um pito do habeas corpus do tribunal, que não deveria ter feito o habeas corpus, eles gastam 7 páginas para dar o pito. E daí, em meia página, concede a ordem de ofício, falar, mas de fato, aqui existe uma flagrante ilegalidade, uma coação ilegal. Eu tomei conhecimento disso porque eu li a petição, está aqui a documentação. Você mandou pelo jeito errado, mas eu li, né? Então eu vou conceder a ordem de ofício, porque não dá para manter essa flagrante ilegalidade. Então, é isso que muitas vezes o Tribunal Superior está fazendo. O que é uma babaquice, né, cá entre nós. Porque o que é conceder uma ordem de ofício? É dar um provimento jurisdicional sem provocação. Meu amigo, se fui eu que levei ao seu conhecimento, né, fui eu que lhe provoquei. Você não quer dizer que eu que sou dono da bola, né, que fui eu que fiz o gol. Fica aquela disputa se o gol foi contra do zagueiro ou do atacante, entendeu? Que não tem muito cabimento e tecnicamente está equivocado. Não é de ofício se foi o impetrante que provocou, que pediu. Uma decisão judicial de ofício é uma decisão judicial sem pedido, sem requerimento. Esse que é o conceito de uma decisão judicial de ofício. Teve pedido, né? Mas tudo bem, é isso. Se vocês forem pegar todos os acordos, absolutamente todos os acordos do ano de 2013, em ações de habeas corpus no STJ, todos vão vir desse jeito. 7 páginas dizendo que não era o habeas corpus, né? E se for o caso de conceder a ordem, concedendo a ordem de ofício. É esse o maquinário, aí, a engrenagem jurídica que eles inventaram, que eles criaram para resolver essa coisa. É um pouco dizendo assim, não faça mais isso, não impetre habeas corpus, vai por outro caminho, né? Mas eu concedo a ordem de ofício. E como que a gente vai saber se, né, na nossa visão de defesa, sempre existe a flagrante ilegalidade? Então, vamos ser nós os defensores, os primeiros juízes do caso? Aqui eu estou impetrando habeas corpus, mas não é flagrante a ilegalidade. Na verdade, estou impetrando, mas eu não tenho razão. Então, eu não vou fazer habeas corpus, eu vou fazer o ROC. É um pouco... precisa fazer terapia para resolver isso, né? Difícil essa situação. Por isso, esse debate que ainda não se encerrou a respeito desse tema nas próprias defensorias públicas. Agora, o que eu tenho dito para os alunos, né, um dia que vocês estiverem numa segunda fase, eu tenho enfatizado isso muito. No concurso, gente, por mais que vocês sejam sensíveis e que nós queiramos que, enquanto defensores, vocês continuem dando o murro e ponta de faca, e impetrando habeas corpus e tentando virar essa jurisprudência, no concurso, às vezes, combatividade demais
dá a resposta errada, né? Então, no concurso tem que seguir a jurisprudência. O examinador quer saber de vocês se vocês estão atualizados nessa jurisprudência que hoje veda o habeas corpus substitutivo de recurso. Então, vocês não vão tomar essa opção do habeas corpus. Vocês vão fechar os olhos para o problema concreto. No concurso, vocês não precisam salvar o réu, vocês precisam salvar a pele de vocês, né? Quem está ali com problema é vocês, não é o réu. Tem que fazer o recurso cabível e não o habeas corpus, tá? Em qualquer defensoria aí, país afora. Porque é para medir esse conhecimento da jurisprudência atualizada que o examinador de processo penal está indo nesse caminho. Isso pode cair, inclusive, numa primeira fase, dizendo se é cabível o habeas corpus substitutivo do recurso, que é cabível no caso concreto. O ideal, numa questão como essa, seria mencionar na afirmação, segundo a jurisprudência atual dos tribunais superiores, né, para dar uma segurança para vocês a respeito disso. Mas vocês podem ir com certa segurança, porque é algo que está bastante sólido, especialmente hoje no STJ. E daí, durante esse ano, vamos acompanhando os informativos do STF para ver se a mesa vira. Se continuar igual, né, é o caminho. Está até numa discussão de criar súmula vinculante por conta disso. Então é isso. Os tribunais superiores, porque isso é muito claro, eles não aguentam o volume de habeas corpus que chega lá. Por isso que eles estão restringindo o habeas corpus dessa maneira. De uma maneira que não foi objeto de restrição nem da ditadura militar, dessa forma. Isso é muito grave, o que está acontecendo no país hoje. E é contra a Constituição, porque a Constituição diz que, né, sempre vai ser cabível o habeas corpus quando houver coação ilegal. Então, mas o Supremo e o STJ que estão dizendo, mesmo que seja por razões políticas, práticas, pragmáticas de excesso de trabalho e não razões jurídicas, se eles estão dizendo, eles estão dizendo. Isso é o que vai se transformar na realidade. Agora, por que tem excesso de trabalho? Porque os tribunais estatuais não respeitam súmula. 70% do volume de habeas corpus que chega da Defensoria de São Paulo no STJ é para pedir a observância de súmula do STJ. Então, se o desembargador pode julgar do jeito que ele quiser e não seguir orientação sumulada nenhuma dos tribunais superiores, falar, olha, lá só tem maluco, eu não quero saber, aqui é pau no réu e eu faço o que eu quiser. E como é que pode a gente ter um tribunal que pode fazer isso e um tribunal superior que fecha a porta para a gente alcançar aquele entendimento sumulado? O que vai acontecer no país? A falta de isonomia. Para que serve o STJ? Para uniformizar a jurisprudência da lei federal no país. Para que serve o Supremo? Para uniformizar o entendimento constitucional num país. Eles vão cumprir o seu papel que a Constituição deu para esses tribunais, se o tribunal estadual, né, ou regional puder julgar da forma que quiser e o cidadão não tiver um acesso célere a esses tribunais superiores, não, aí eles perderam a sua função constitucional. Eles deixam de cumprir o seu objetivo, que é um objetivo posto pela Constituição a esses tribunais. Então, hoje nasce, inclusive, uma discussão sobre a adoção de súmulas vinculantes aqui no país de uma maneira mais clara até, num modelo de uma maneira mais forte, mais presente do que é hoje, num modelo americano, algo que seja de fato vinculante e que prolifere o número dessas súmulas vinculantes. Tá? Apesar então do ROC ser um recurso tranquilo, fácil, nasce toda essa discussão ao seu redor por conta da limitação do habeas corpus. E aí a gente entra nos chamados recursos extraordinários, recurso especial
de competência do Superior Tribunal de Justiça, relacionado com a lei federal e os tratados internacionais, as convenções que o Brasil assina e ratifica, e o recurso extraordinário relacionado com a Constituição Federal. Vamos tratar cada um dos dois separadamente. Quanto ao recurso especial, gente, o que é importante frisar desde o início? Só vai caber recurso especial contra acórdão, decisão de tribunal. Isso é muito importante porque fecha as portas para recurso especial contra julgamento de apelação do colégio recursal do GCRIM. Porque não é tribunal, são 3, esse colégio recursal é composto por 3 juízes de primeiro grau. Eu posso chamar de acórdão essa decisão? Posso. Porque acórdão, né, o nome próprio diz, os juízes entram num acordo a respeito de determinado tema. Acórdão é uma decisão colegiada da justiça. Então é um acórdão, mas não é um acórdão de tribunal, então não é cabível recurso especial contra essas decisões colegiadas, tá? Aqui, outra coisa que é importante frisar, além da violação à lei federal, também vai entrar no RESP a violação ao tratado, à convenção ratificada pelo país. Isso eu friso bastante porque gera uma confusão, a gente fica martelando com vocês aqui em Direitos Humanos que os tratados internacionais têm força normativa constitucional, têm hierarquia normativa constitucional, ao menos materialmente constitucional, como diz Flávia Piovesan, né? E a gente, na matéria de direitos humanos, na Defensoria Pública, é essa linha que vocês devem adotar, da força constitucional, materialmente constitucional, mesmo aqueles que não passam por aquele procedimento do parágrafo 3º, né? Ali parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, é um tema importante em direitos humanos esse tema, mas cuidado, deixa isso lá para direitos humanos. Aqui, violação a tratado não é recurso extraordinário, é recurso especial. Essa é até uma escapatória que a gente tem de levar ao STJ questões que dizem muito intimamente respeito com garantias constitucionais, mas daí garantias previstas em tratados, que a gente sabe que esses tratados de direitos humanos, em matéria penal, muitos deles repetem ou explicitam, né, concretizam e às vezes até repetem mesmo garantias que estão previstas no nosso texto constitucional. Então, o que eu faço? Eu vou para o STJ alegando violação ao tratado e não a violação à Constituição. Então, é uma forma de eu levar isso também ao Superior Tribunal de Justiça, né? A Convenção Americana vai ser uma fonte muito frutuosa para isso, e mesmo os tratados globais, os pactos da ONU. Uma outra hipótese de cabimento do recurso especial que nós usamos no âmbito penal é o chamado dissídio jurisprudencial. O que é esse cabimento do recurso especial no caso de dissídio jurisprudencial? Quando a decisão recorrida contraria um outro acórdão proferido por outro tribunal, em caso absolutamente semelhante. Então, qual que é o grande desafio para que esse recurso especial seja recebido no dissídio jurisprudencial? Eu demonstrar para o STJ que a questão jurídica é idêntica, que os casos são paralelos, né? O que a gente chama de acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Qual que é o acórdão paradigma? É aquele meu acórdão de outro tribunal que votou a mesma questão jurídica de forma diversa, que deu
uma interpretação diversa àquele artigo de lei federal, aquela questão jurídica, do que está dando o meu acórdão recorrido. Como é objetivo constitucional do STJ uniformizar a jurisprudência em todo o país, interessa para o STJ que eu leve a esse Tribunal Superior essa situação em que tribunais distintos, em localidades distintas, estão dando interpretações distintas para a mesma lei federal. Aí cumpre ao Superior Tribunal de Justiça dizer qual é a interpretação mais adequada, a interpretação devida que deve ser dada, né? Agora, cuidado, né, gente? Isso não muda. O que está em jogo nesse recurso vai ser o acórdão recorrido. Não é porque eu levei um acórdão paradigma, vamos supor que eu tenha levado um acórdão paradigma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou de um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, junto com o meu recorrido para o STJ. E esse acórdão paradigma é de pouco tempo, de um mês, de 15 dias que seja, né? Um acórdão recentemente saído do forno, esse acórdão que é favorável para mim e que eu estou usando como um acórdão paradigma. Se eu perco o recurso especial, né, e o Superior Tribunal de Justiça diz, não, a correta é essa interpretação dada pelo Tribunal recorrido, pelo acórdão recorrido. Isso não quer dizer que vai mudar, no caso concreto lá, do coitado do acórdão paradigma, que vai prejudicar a sua situação. Só cuidado com isso, né? Parece óbvio, mas é sempre bom explicar o que está em jogo. Esse outro meu caso, que é paradigma, ele vai funcionar só como um exemplo, só como um paradigma. Ele não está em jogo, não está em xeque nesse recurso, não pode haver alteração daquele julgado nesse recurso. A gente vai, daí no próximo slide, tratar com mais calma algumas regrinhas do dissídio. O prazo, gente, tanto para o recurso especial como para o recurso extraordinário, é sempre de 15 dias, contados em dobro para a Defensoria Pública, e eu vou ter como fundamento normativo, no caso do STJ, está tudo lá previsto no artigo 105, a linha 3 pode ser inciso 3, a linha A ou C, conforme for a questão da violação à lei federal ou ao tratado, ou o chamado dissídio jurisprudencial. Tem uma lei que regulamenta esses recursos constitucionais, que é a Lei 8.038, mas no Código vocês não vão achar nada a respeito desses recursos, tá? Na violação à lei federal, gente, o que importa é sempre o pré-questionamento e você demonstrar que ali existe uma questão de interpretação normativa, uma questão estritamente jurídica e em que está em jogo a violação à lei federal. Mostrou isso e está preenchido, né, as formalidades, os pressupostos recursais. Sempre em todos esses casos, com a necessidade do chamado pré-questionamento. Em relação ao dissídio, o negócio é um pouco mais complicado. Aí eu tenho algumas regrinhas, algumas formalidades para que esse recurso possa ser recebido. Eu falei para vocês do esgotamento quando a gente tratou na última aula dos embargos infringentes. Existe uma regra que é muito parecida, tanto para acessar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, como aqui para acessar os nossos tribunais superiores através dos chamados recursos extraordinários, que é a regra da necessidade do esgotamento das vias ordinárias.
Assim como a gente fala que no sistema é preciso esgotar as vias internas, né, de solução, aqui quais são essas vias? As vias recursais. Para eu acessar os tribunais superiores em recursos extraordinários, é preciso que eu esgote as vias ordinárias recursais. Então, é necessário a interposição dos embargos infringentes pela defesa quando houver o voto divergente. Senão, eu não interponho recurso especial ou recurso extraordinário. Isso vocês já sabem. A questão aqui no dissídio é a seguinte: se eu estou usando um acórdão paradigma, uma interpretação à lei federal que foi conferida por outro tribunal que me é mais favorável, para que o meu recurso especial seja conhecido, esse acórdão paradigma também deve ter sido resultado de um posicionamento do tribunal em que se esgotaram as vias ordinárias. Não pode ser um acordo, portanto, com voto vencido. Não pode ser ali um voto vencido. Porque eu quero um posicionamento seguro, firme, daquele tribunal para ser o paradigma para levar para o STJ. Ou seja, não pode ser uma questão que está em discussão naquele tribunal, que ainda não foi resolvida por aquele tribunal de uma maneira clara. Tá? A gente tem como uma outra regrinha, essa regrinha já caiu em desuso, mas para concurso é sempre bom trazer, porque isso pode aparecer para vocês numa primeira fase, daí colocar isso como a opção correta. A exigência de comprovação da autenticidade daquele acórdão, paradigma que vocês estão levando, porque o acórdão, sempre, tudo que eu estou falando aqui é em relação ao acórdão paradigma, porque o acórdão recorrido está nos autos, tá, gente? Vocês estão recorrendo ali nos autos, o acórdão recorrido está nos autos. Vocês vão trazer como uma prova documental importante esse outro acórdão de outro tribunal, que é o chamado acórdão paradigma. E daí a gente sempre trabalhou com essa regra que eu preciso comprovar a autenticidade desse acórdão por certidão desse outro tribunal, ou publicação em repertório de jurisprudência reconhecido. Né? Vocês entram lá no site do STJ, por exemplo, você tem ali o repertório de jurisprudência. O que hoje acaba acontecendo? Todos esses acordos estão disponíveis na internet, eles vêm com o nome do tribunal na internet, né? Imprimindo aquele acórdão, e especialmente a Defensoria Pública, que tem como prerrogativa a autenticação de documentos, isso a gente vai ver logo depois do intervalo, na matéria de princípios. Uma das prerrogativas do defensor público é autenticar documentos. Se um usuário me vem com um documento original e eu tiro uma cópia, coloco lá o meu carimbo, confere com o original, assino, isso é uma cópia autenticada para a justiça. Não vale para as questões cartoriais, né? Mas para a justiça, aquela é uma cópia fiel do original. Né? Você está colocando ali que você conferiu com o original. Tem que tomar cuidado com isso, se aquilo for falso, né? O defensor público se responsabiliza por essa falsidade, inclusive criminalmente. Mas é uma prerrogativa que nós temos. O que acontece? Imprimiu ali do site esse acórdão e junta, isso já vai ser usualmente recebido, conhecido, sem muito problema pelo Tribunal Superior, tá? Mas essa regrinha, se aparecer numa primeira fase para vocês, né, é bom vocês terem isso em mente. Eu vou precisar, no corpo do recurso especial, transcrever os trechos desses dois acórdãos, os trechos que mostram dois objetivos, né? Que trechos são esses que eu vou escolher? Em primeiro lugar, os trechos que demonstram que se trata da mesma situação jurídica. É o que eu disse para vocês, o grande desafio é mostrar para o STJ que são situações idênticas.
né? É a mesma questão técnico-jurídica, numa mesma situação, num mesmo contexto. Então, preciso transcrever esses trechos. E também transcrever os trechos em que desponta essa interpretação conferida à lei federal, distinta por um e outro acórdão, né? E aí, uma outra regra que é importante é de que a divergência desponte no dispositivo dos acórdãos e não apenas na fundamentação. Muitas vezes, os dois juízes ou dois embargadores, eles podem divergir do caminho, do raciocínio jurídico, mas chegar numa mesma linha de chegada, chegar numa mesma conclusão, num mesmo resultado. Aí eu não vou poder usar esse acórdão como paradigma. Eu não pode despontar a divergência da motivação do acórdão se os dois dispositivos desses dois acórdãos são os mesmos, né? São dois tribunais, por exemplo, não reconhecendo a confissão de um determinado caso concreto como atenuante. E eles vão divergir ali, mas os dois no final não reconhecem a confissão como atenuante. Um vai pela linha do arrependimento, né? Um tribunal que diz, não, para que a confissão atenue a pena, é necessário um verdadeiro arrependimento. Se o réu mostra frieza, ela não atenua a pena. E um outro acórdão que eu tenho de um outro tribunal em que resvala nessa questão, essa questão também pode ter sido objeto do recurso. Olha, não se exige o arrependimento para a confissão, mas nesse caso a confissão não foi plena, então não se reconhece a atenuante da confissão. Ou seja, eu tenho ali argumentos que divergem na motivação desses acórdãos, mas os dois não reconheceram a confissão enquanto atenuante. Então eu não vou poder usar esse acórdão enquanto acórdão paradigma. Tá? E por fim, gente, uma súmula que é muito importante, que é a súmula 38 do STJ. Essas questões, recurso especial extraordinário, são dois recursos em que eu tenho aí algumas súmulas, especialmente que restringem o recebimento, essas súmulas, né? E a súmula 38 diz o seguinte: se a questão em foco, a questão jurídica em foco, que está posta no acórdão paradigma, não pode ter sido superada ou pelo próprio tribunal que proferiu essa decisão e que mudou de opinião depois, ou principalmente pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula evita que o tribunal fique recebendo lá em Brasília recursos por dissídio jurisprudencial que já foram resolvidos, né? Qual é o objetivo do STJ? Uniformizar a jurisprudência sobre a interpretação da lei federal. Uma vez que ele toma uma decisão sobre aquela questão, ele firma a sua jurisprudência, os tribunais deveriam observar. Se tem um tribunal que não observa, paciência, mas eu não vou continuar recebendo esses recursos repetindo aquilo que eu já disse. Eu já resolvi esse dissídio, né? Se aquele tribunal insiste em continuar entendendo de outra maneira, isso não vai possibilitar aos recorrentes trazer recursos especiais para mim, porque eu já resolvi, essa questão está pacificada, né? Então, por exemplo, o STJ tem como muito pacificada a questão de que as atenuantes não diminuem a pena aquém do mínimo legal. Isso é jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nenhuma atenuante tem essa capacidade de diminuir a pena aquém do mínimo. Está resolvido. Você vai encontrar acórdãos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que diminuem a pena aquém do mínimo. Tem um acórdão, inclusive famoso, que o Auri cita no livro dele, lá no Rio Grande do Sul, que o desembargador diminui a pena para aquém do mínimo
por conta do excesso de duração do processo. O processo com o réu solto demorou 10, 12 anos para acabar. E o desembargador diz, tem um princípio constitucional da duração razoável do processo, o Estado se apoderou de um tempo de vida desse indivíduo, esses 10 anos não foram tranquilos. Quando você é réu, isso é uma espécie de sanção, ser réu, e o Estado se apoderou indevidamente, porque a Constituição diz que o processo tem que ter uma duração razoável. Então eu condeno, eu vou aplicar uma pena, mas é uma pena aquém do mínimo legal, né, para eu descontar esse sofrimento da duração do processo que foi, nesse caso concreto, para o réu. Então no Rio Grande do Sul, gente, a gente vai encontrar coisas maravilhosas, mas coisas que não se coadunam com a jurisprudência já firme, consolidada do STJ. Eu posso ficar pegando esses acórdãos do Rio Grande do Sul para ficar levando os meus de São Paulo para o STJ toda hora e não deixar transitar em julgado? Não, não posso. Né? É isso que diz essa súmula. Quando a questão já estiver superada nas cortes superiores, eu não posso levar essa questão pelo dissídio. Vou poder levar por violação à lei federal, violação a tratado, mas não por essa linha do dissídio jurisprudencial, tá? Quanto ao recurso extraordinário, vou ter a mesma regra do pré-questionamento, a mesma regra do esgotamento das vias recursais ordinárias e algumas regrinhas específicas aqui que vieram especialmente com a chamada reforma do Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004. Quanto às hipóteses de cabimento, que estão lá no 102, inciso 3A da Constituição Federal, o que interessa para nós no processo penal? A decisão que contraria o dispositivo constitucional ou que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Essas duas situações vão ser as usadas, né, no processo penal. Aqui não se exige tribunal, é cabível recurso extraordinário contra a decisão colegiada do Colégio Recursal do GCRIM. Tá? Então, do GCRIM, eu posso ir direto um indeferimento de uma apelação no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Eu posso ir direto para o Supremo Tribunal Federal, através de recurso extraordinário, simplesmente porque não tem essa palavrinha tribunal, como tem no 105, tá? E esse acórdão contrariou um dispositivo constitucional ou declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal ou de um tratado. Eu tenho também no 102 a decisão que julgou a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou que julgou válida a lei local contestada em face de lei federal. Normalmente a gente vai ali na primeira que contrariou o dispositivo constitucional. É isso que vai interessar para nós aqui no processo penal. O que a gente tem de interessante, de diferente, para passar para vocês? A questão da repercussão geral. A exigência de repercussão geral, gente, veio a partir da chamada reforma do Judiciário. Com esse caminho que a gente tem traçado nos últimos anos de racionalização do uso dos nossos tribunais superiores, né, de evitar que os nossos tribunais superiores se transformem em outra via recursal ordinária, mais uma etapa simplesmente que o processo precisa seguir para se alcançar o trânsito em julgado. Ou seja, vem nessa linha de duração razoável do processo, que também foi uma garantia trazida pela reforma do Judiciário, né? Vem na linha de efetividade do sistema de justiça. A gente vem buscando racionalizar essas ferramentas, esses mecanismos recursais, tanto no processo civil como no processo penal. E a repercussão geral
Então, vocês precisam saber, né, qual é o contexto em que nasce essa ideia da repercussão geral. É esse contexto de racionalização e de dar para o Supremo o lugar que ele precisa ter, ou seja, ele é o nosso tribunal constitucional que julga questões importantes, não é para briga de vizinho chegar no Supremo. A gente tem em outros países situações em que o Supremo escolhe a sua pauta, né, de uma maneira bem mais clara e mais política e simplesmente não julga algumas questões, recursos que chegam lá, que ele não entende relevante. Aqui, uma vez que preenchidos os requisitos recursais, o Supremo precisa julgar tudo. A pauta política entra na escolha do timing, né, desse julgamento. Aí entra muito a política. Por que eu pincelo uma ação em detrimento da outra? Né? O Supremo tem esse papel político de escolher. Não, agora eu vou julgar a questão do casamento homoafetivo, porque é um tema que está em foco no país. Né? Agora eu vou julgar a questão do aborto anencéfalo. Ele escolhe essa pauta, tem lá dezenas de milhares de ações em que ele vai escolhendo, e essa é uma escolha política da relevância. Né? A gente sempre teve essa questão da relevância na escolha do timing, do que eu julgo primeiro, e ações que estão lá 15 anos sem julgamento. Por que elas estão lá 15 anos sem julgamento? Porque elas não têm relevância, elas não têm repercussão nacional, importância jurídica, social e política para o país. Então, isso sempre teve, mas informalmente. Qual que é a novidade da reforma do Judiciário? Criar essa repercussão geral enquanto requisito objetivo de admissibilidade recursal. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de não conhecer do recurso. Ao invés de deixar ele lá 15, 20 anos sem julgar, eu vou limpar, né, e vou dizer não conheço. E mais ainda, vou fechar as portas para novos recursos. Porque eu vou criar também aqui a situação dos recursos repetitivos. Então foi um avanço muito importante para dar para o Supremo o papel que lhe cabe no cenário do sistema de justiça, que é do Tribunal Supremo, que lida com questões jurídicas relevantes, que de fato vão ter um impacto no cenário jurídico nacional quando forem julgadas. Isso se aplica para o processo penal, gente? Se aplica. Cuidado com isso, né? Teve aí uma discussão no início, até porque o Código de Processo Penal não incorporou o que é a repercussão geral. A gente vai ter que trazer do Código de Processo Civil essa norma. E no processo penal a gente está lidando com a liberdade individual, e a liberdade individual sempre é importante, né, do ponto de vista constitucional, inclusive. Nasceu ali no começo, quando entrou em vigor a reforma do Judiciário, e nós tivemos essas alterações no CPC, uma turma, né, que passou a dizer, no processo penal não se aplica a repercussão geral, é só no processo civil. Não. Né? Isso está completamente superado, não há dúvida quanto a isso. Qualquer recurso extraordinário feito no processo penal vai precisar ter um tópico ali, nos requisitos de admissibilidade, um tópico específico da repercussão geral. A questão é que a repercussão geral no processo penal, ela é mais comum, vamos dizer assim, porque em jogo garantias constitucionais e liberdade individual. Ou seja, é mais fácil demonstrar repercussão geral numa ação processual penal do que numa ação que envolva direito administrativo ou direito civil, contratual, essas questões. Tá? Mas nós temos a obrigação de mostrar a repercussão geral. E o que é essa repercussão geral? A gente vai beber da fonte aí do Código de Processo Civil, o artigo 543-A, do Código de Processo Civil, que conceitua a repercussão geral como presente quando invoga questões relevantes do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, que transbordem aí, que ultrapassem os interesses específicos ali, pessoais, individuais, das partes da causa. Tem uma... Depois eu volto nessa questão do presumido. Tem uma citação do Marinoni, que também é um processualista civil. Veja que a doutrina que melhor desenvolveu essa questão é a doutrina processual civil, não é a doutrina processual penal. Vocês não vão ver esse tema da repercussão geral abordada com profundidade nos manuais processuais penais, né? Isso tem maior desenvolvimento na doutrina processual civil. E daí eu normalmente não leio, não trago citações doutrinárias tão grandes para vocês aqui, mas eu acho que essa é legal para vocês terem no caderno, porque ela traduz de uma maneira simples, né, e ao mesmo tempo completa essa questão da repercussão geral, que está num livro monográfico aí sobre esse tema, do Marinoni. E eu achei muito interessante essa fórmula, né? Repercussão geral igual a relevância mais transcendência. É isso o que diz a norma que a gente acabou de ler, né? Precisa ter relevância jurídica, política, social ou econômica e transcendência, ou seja, o que é a parte da transcendência? Uma relevância que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, que ultrapassa os interesses individuais ali daqueles litigantes. Por isso a transcendência, somada à relevância. As duas coisas eu preciso ter, não é uma ou outra. Tá? É um e aqui e não um ou. Só para ler, vocês estão copiando ele aí, foca bastante bem o slide aí inteiro agora, por favor. A fim de viabilizar a existência de repercussão geral e dessarte viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador lançou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência, e daí ele usa essa formulinha aí que está em vermelho. Ou seja, a questão debatida deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender, e aí ele usa até um português um pouco exagerado, redundante, mas é bom porque frisa para vocês a ideia. Está na ideia de transcendência essa questão de ir além, né? Transcender para além dos interesses subjetivos das partes na causa. Ele conclui, tem de contribuir para a persecução da unidade do direito no Estado constitucional. Eu preciso ter esse binômio para caracterizar a repercussão geral. Mas, Juliana, traduz isso no processo penal para a gente, né? Como é que eu, no caso concreto, vou argumentar essa transcendência para além dos interesses ali daquele réu específico? Ou dos interesses da sociedade, vai dizer o Ministério Público, naquele caso específico. Como é que eu vou argumentar a relevância do ponto de vista político, econômico? Eu ouso dizer, gente, que sendo uma questão jurídica que está em debate no âmbito penal e diz respeito com garantia constitucional, eu praticamente sempre vou ter esse binômio. Relevância e transcendência, né? Então, o que eu preciso mostrar aqui? Violação de direitos fundamentais vai ser a base do meu recurso extraordinário. Aqui, quando eu violo direito fundamental, e direito fundamental que diz respeito com liberdade individual, eu vou ter sempre uma relevância social. Eu posso acrescentar com outros argumentos. Olha, é um recurso extraordinário que diz respeito com algo da execução da pena. Eu argumento, olha, são milhares e milhares de presos que vivenciam esse mesmo problema. Tem um direito a tal coisa ou não tem o direito? O ensino
A frequência a estudo, quando não tinha lei a esse respeito. A frequência à atividade educativa, a estudo dentro da prisão, vai gerar possibilidade de remissão da pena ou não? Tem um direito fundamental aí envolvido? Isso tem uma relevância, inclusive econômica, eu posso argumentar. Quantos seriam os presos que já não estariam fora da prisão se essa questão jurídica fosse resolvida? E com isso, os estados economizando dinheiro de sustentar preso que não precisava mais estar lá. Então, olha a relevância econômica nascendo aí. Quando eu tenho aí uma questão que atinge uma massa grande de indivíduos no sistema carcerário, eu vou ter sempre essa relevância econômica em jogo, né? Se não for uma coisa muito particular daquele caso. Normalmente as questões penais vão abranger mais de um indivíduo, vão ser comuns, vão se repetir dentro dos apenados e da massa carcerária. Mas a relevância social e jurídica sempre vai ser importante se não for uma questão já resolvida pelo Supremo. E aí, algo que a gente sempre também argumenta é a importância da segurança jurídica em matéria penal. Tem uma importância maior dessa consolidação da jurisprudência em matéria penal do que em matéria civil, né? Porque diz respeito com a liberdade individual e, portanto, diz respeito com consolidação da democracia e o princípio da confiança que eu tenho num Estado democrático de direito, enquanto princípio regente de qualquer república, né? de qualquer país e sistema jurídico republicano. Então, uma necessidade de consolidação da jurisprudência que é até maior do que no âmbito civil, para você garantir isonomia, confiança, tranquilidade desses cidadãos a respeito da interpretação da lei penal, né, no solo nacional. Então, isso aí também vai trazer relevância e transcendência na matéria criminal. Então, gente, o que eu quero concluir para vocês? Na maioria das vezes eu vou ter argumentos, tá? O que não pode deixar é de existir esse tópico no nosso recurso extraordinário. Dizer, só porque é matéria penal eu não preciso argumentar. Não, eu preciso argumentar e o Supremo pode deixar de reconhecer, de conhecer um recurso extraordinário com base nessa repercussão geral. O que é importante salientar para vocês aqui? Essa repercussão geral, ela é presumida quando a decisão recorrida contrariar uma súmula ou uma jurisprudência consolidada do Supremo. Aí eu vou ter esse recurso extraordinário conhecido com maior facilidade, né? No tópico da repercussão geral eu falo, olha, esse dispositivo afronta a jurisprudência do Supremo a respeito dessa matéria é essa, o acórdão recorrido, né, afronta essa jurisprudência, então até para qual que é a importância aí social de fazer valer a jurisprudência do Supremo. Isso tem uma importância social e jurídica já presente, presumida aí, né, em fazer valer o papel constitucional do Supremo, que os tribunais, né, e que todo cidadão possa ter acesso a essa jurisprudência constitucional. Cadê o slide do... Não é. Não tem nesse aqui. Depois eu coloco no site nosso o outro slide que está mais completo. Quem é que pode reconhecer que não há essa repercussão geral e, portanto, fechar a porta para esses recursos? Só o Pleno do Supremo. Tá?
a turma pode sozinha admitir o recurso. Se 4 ministros da turma admitirem o recurso, eu não preciso levar para o pleno essa questão. Aí o recurso vai ser admitido, vai ser conhecido, vai ser julgado. Agora, a turma não pode não admitir o recurso por falta da repercussão geral. Isso, se a posição dela for pela não admissão daqueles ministros, ela precisa levar para o pleno. E aí se exige um quórum qualificado de 2/3. Por que, gente, esse rigor em relação a essa decisão, né? Um quórum qualificado precisa ser do pleno do Supremo. Porque quando eu digo que aquela matéria não traz uma repercussão geral, isso vai fazer com que todos os recursos idênticos que versem sobre aquela mesma questão jurídica caiam no túnel, né, da não admissão automaticamente ali no Supremo. Os recursos repetitivos que dizem respeito com aquela mesma questão não vão ser recebidos de uma maneira mais automática, inclusive monocraticamente ali pelo relator. Então é uma decisão importante, que não vai vedar só a análise de mérito daquele recurso, mas de todos os outros posteriores que disserem respeito sobre a mesma matéria, que versarem sobre a mesma questão jurídica, ou uma mesma situação, uma situação parecida, tá? De onde eu tiro todos essas regras? Do Código de Processo Civil, que a gente vai usar analogicamente aqui, tá? Só faltou esse slide aqui para vocês. Essa questão foi inédita que a turma tem que levar para o pleno. Se isso já foi decidido, é o relator monocraticamente que veta, tá? Vai ser por decisão monocrática. Dessa decisão monocrática do relator, vai caber um embargo regimental, que a gente vai ver essa questão dos embargos, o agravo de instrumento, o agravo de instrumento e o agravo regimental, a gente vai ver na sequência. Mas daí qual que vai ser o objeto desse recurso? Mostrar que, olha, esse meu recurso extraordinário é diferente, não é aquele caso. Porque se colar um caso no outro, eu não vou poder mais argumentar, olha, na verdade tem repercussão geral. Espera aí, o pleno já decidiu. O argumento não vai ser esse, se tem ou não repercussão geral. O argumento vai ser, ministros, isso aqui é uma questão distinta, não é a mesma questão. Vocês juntaram aqui duas coisas que não são iguais. Né? Vou ter que exercitar esse raciocínio, porque no outro estou perdida. Se o pleno já decidiu que aquilo não tem repercussão geral. Para a gente finalizar aqui, gente, antes de entrar nos chamados agravos. Esses dois recursos, especial e extraordinário, eles precisam ser interpostos ao mesmo tempo, é o mesmo prazo de 15 dias que vai correr para os dois. Eu recebo ciência desse acórdão, começa a correr no dia seguinte e, na maioria das vezes, é cabível, né, são cabíveis os dois recursos. Eu tenho violação à lei federal e violação a dispositivo constitucional. Posso optar só pelo recurso especial ou só pelo recurso extraordinário, mas posso e devo, né, quando possível, fazer os dois. Interponho os dois simultaneamente. Os dois têm aquele requisito de admissibilidade, sobem, só que o recurso especial é julgado antes, o recurso extraordinário fica suspenso, aguardando o julgamento do recurso especial. Se o recurso especial não resolveu a questão, aí sim é que eu vou julgar o recurso extraordinário. Vai ser esses dois recursos uma ferramenta limitada às questões jurídicas e não fáticas, né? E eu não posso exigir do Tribunal Superior um mero ou um simples reexame de prova. Isso também é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. A
regra de qualquer recurso, né? Vou dirigir essa petição de interposição ao tribunal recorrido e as razões ao Tribunal Superior. Isso vai acontecer nesses 3 recursos constitucionais que a gente viu. O ROC, o recurso especial e o recurso extraordinário. Quem é que vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso? É o Tribunal de Justiça ou é o TRF? E qual órgão nesse tribunal? A presidência desse tribunal. Tá? Tem uma política dos tribunais regionais e estaduais de sempre fazer juízo negativo de admissibilidade aqui e obrigar que a gente suba com esse recurso através de agravo de instrumento, né? A cada 20 recursos especiais extraordinários que a gente interpõe, um sobe direto. Todos os outros são denegados pela presidência do Tribunal de Justiça, às vezes é uma petição, uma decisão modelo, que muitas vezes não tem nada a ver com o caso concreto, né? Eu já fiz, acho que já contei isso, já fiz recurso especial de 45 páginas, que depois virou artigo de revista e que foi denegado porque não estava bem fundamentado, não dava para entender qual era o objeto do recurso, segundo a decisão da presidência do Tribunal de Justiça. Então, todos vão exigir aí o agravo contra essa decisão denegatória. Cuidado aqui, isso também pode cair, inclusive numa primeira fase. Eu não posso levar matéria constitucional para o STJ. O Superior Tribunal de Justiça não vai decidir diretamente a respeito de uma garantia constitucional. Mas o que pode ter num recurso especial? Eu estou discutindo a interpretação da lei federal, daquela norma da lei federal ou da norma do tratado, ratificado pelo Brasil. A minha arguição, o que eu quero que o STJ diga é que a interpretação que o tribunal recorrido deu é ilegal ou contraria o tratado. Mas eu posso usar na minha fundamentação, tentar mostrar para o STJ que a interpretação que eu estou pretendendo daquela lei é a única condizente com a Constituição, ou é a mais condizente com a Constituição. Isso não vai estar no dispositivo do acórdão do STJ, né, mas pode estar na argumentação do meu recurso e pode ser uma das razões para que seja dado provimento a esse recurso especial. O que o STJ vai dizer ao final é a interpretação correta para essa norma do Código de Processo ou para essa norma da Lei de Drogas é essa. Né? Mesmo que esteja ali em jogo uma análise, um cotejo de direitos previstos constitucionalmente. Mas eu nunca vou pedir para o STJ, né, para declarar que o acórdão violou a Constituição. Se eu pedir isso diretamente, eu vou estar violando a competência do Supremo, esse recurso não vai ser recebido. Aí eu tenho os agravos que são cabíveis quando do trâmite do julgamento desses recursos. O primeiro agravo eu posso chamar simplesmente de agravo ou chamar de agravo de instrumento. As duas coisas estão corretas, tá? Eu só tenho que ter cuidado, se eu chamar de agravo de instrumento, de não equiparar esse agravo com o agravo de instrumento do cível, porque ele tem prazo distinto e ele tem trâmite distinto. Então eu posso chamar simplesmente de agravo. Não está errado. É um agravo previsto na Lei 8.038 de 1990, que é a lei que vai disciplinar o procedimento desses recursos nos tribunais superiores. Qual é a decisão atacada nesse agravo? A decisão que denega o recurso especial ou extraordinário interposto. Ou seja, a decisão que não conhece, que julga inadmissível
o recurso especial extraordinário interposto. Né? Tem essas três formas de dizer, ou que denega ou nega seguimento, ou que julga inadmissível, ou que não conhece. É uma decisão que diz respeito com os requisitos de admissibilidade do recurso e não com o mérito do recurso. Não julgou a questão jurídica envolvida. Julgou apenas se esse seu recurso deve ser conhecido ou não, se ele preenche os requisitos de admissibilidade ou não. Então ele vai dizer, essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça, não houve pré-questionamento, então não conheço. É um recurso especial que pretende o mero reexame de provas, então, né, nega o segmento. Ou não está bem colocada qual que é a questão jurídica, não dá para entender. Recurso de apelação, gente, pode estar um monte de abobrinha lá escrita. Ele pode estar o advogado pedindo tudo errado, né? Não está falando lé com cré. Esse recurso, se for interposto tempestivamente, ele vai ser recebido pelo juiz que sentenciou e essa apelação vai ser julgada pelo tribunal. O tribunal vai ver se não tem nenhuma nulidade, vai ver se a condenação foi correta ou não, né? É aquela ideia do efeito devolutivo amplo, que tem a capacidade, um recurso de fundamentação livre. Quando a gente chama que o recurso é de fundamentação livre, significa até isso, eu posso escrever até abobrinha. Essa que é a fundamentação livre, né? Posso escrever besteira. E esse recurso vai ser pelo menos conhecido. Ele pode ser indeferido, improvido, mas ele vai ser conhecido. Em recurso extraordinário, eu não posso falar abobrinha. Se for uma petição mal articulada, incompreensível, que tem um monte de recorte e cola jogado, que eu não consigo entender onde é que o advogado está querendo chegar com aquilo, qual é o objeto daquele recurso, não vai ser um recurso que vai subir. O STJ não vai perder tempo lendo. O presidente do Tribunal de Justiça nega seguimento a esse recurso. Mas daí, de fato, precisa ser ali algo incompreensível, não bem articulado, né? E que não fica clara qual é a questão jurídica posta. Ou no caso do dissídio, não juntou o acórdão paradigma, não transcreveu os trechos, não mostrou na fundamentação desse recurso qual é a semelhança entre os casos e qual é a posição distinta aí dos tribunais, né? Isso tudo pode ensejar o não conhecimento. Agora, contra essa decisão, que é uma decisão monocrática da presidência do Tribunal de Justiça, vai caber o chamado agravo. Esse agravo tem o prazo de 5 dias, e aí que é importante não confundir com o agravo de instrumento do processo civil. Não cabe mais aqui princípio da fungibilidade, porque essa matéria está sedimentada por súmula. Eu tenho 2 súmulas que resolvem as questões dos agravos no processo penal, a 699 e a 700 do STF. Ficou aí por algum tempo, 1 ano, 1 ano e meio, essa dúvida se o prazo era de 10 dias ou de 5 dias, tanto para esse agravo quanto para o agravo em execução. E o STF sedimentou que esses 2 recursos, eles vão seguir muito mais. Qual que é o nosso agravo no processo penal? O recurso em sentido estrito. Eles vão seguir muito mais as regras do recurso em sentido estrito do que as regras do agravo de instrumento do processo civil. Então, o prazo é de 5 dias, esse é o mesmo prazo do recurso em sentido estrito, que está lá no 581 do Código. Tanto para esse agravo, quanto para o agravo em execução penal, tá? Que no caso do agravo em execução penal, a súmula 700 do STF. O fundamento legal vai estar no artigo 28 da Lei 8.038. Tem uma dúvida se esse agravo, se eu preciso formar instrumento para esse agravo ou não, né? Aí outra razão pela qual muitos autores preferem chamar de agravo e não de agravo de instrumento. Pela lei, eu precisaria formar as peças, que se chamam as peças para traslado, ou seja, aquelas peças que interessam no processo, para eu tirar cópia e formar um chamado instrumento. Como se fosse aquelas cópias que instruem o meu habeas corpus, né? Como normalmente isso não vai ter efeito, o agravo não é um recurso com efeito suspensivo,
surge essa ideia no agravo de instrumento de formar o instrumento, que tem esse nome esquisito, instrumento, cópias para traslado, simplesmente é tirar cópia daquilo que interessa no processo e daí a parte que recorre, que agrava, ela tem que dizer quais são as peças que interessam, porque ela que está recorrendo, ela que sabe aquilo que interessa para os seus argumentos. E daí ela indica quais são as peças que interessam, para quê? Para que o órgão judiciário recorrido tire cópia dessas peças, forme o instrumento e mande, recebendo esse agravo, mande isso para o Tribunal Superior. Essa que é a lógica do agravo de instrumento e da formação do instrumento. Agora, gente, o que acontece aqui? Muitas vezes, se esse recurso especial no processo penal diz respeito com uma apelação, foi um acórdão que julgou uma apelação desfavorável à defesa, por exemplo. E daí eu quero atacar esse acórdão, vou interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário. Transitou em julgado ainda? Não transitou. A apelação tinha efeito suspensivo? Tinha. O que a gente tem na jurisprudência? Eu não posso executar a sentença antes do trânsito em julgado. Sequer posso aplicar a prisão preventiva obrigatória simplesmente porque o tribunal, né, negou provimento à apelação e aí não tem mais recurso com efeito suspensivo. Isso está consolidado na nossa jurisprudência. Então, o que acontece? Eu não vou ter execução provisória dessa sentença, não vou ter, né? Posso extrair desse, se tiver preso, eu vou extrair desse acórdão uma guia de recolhimento provisória, né? Isso vai para a execução. Mas esse processo ainda não transitou em julgado e aquela minha apelação tinha efeito suspensivo. Eu não preciso desses autos para executar provisoriamente nada. Isso vai subir nos próprios autos para o Superior Tribunal de Justiça. Eu não preciso, na maioria das vezes, formar instrumento desse agravo. Tá? Eu vou ter uma situação em que eu posso precisar quando o acórdão aconteceu no bojo de um recurso que ele originariamente não tinha efeito suspensivo. Né? Se foi um recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo, que gerou um acórdão, certo? E através desse, para criticar esse acórdão, eu quero subir para os tribunais superiores. Aí o meu processo está correndo aqui embaixo. Eu não vou esperar. Aí eu vou não estar subindo, eu não subo com os próprios autos para o Tribunal Superior, eu subo com um instrumento, com cópias desse processo. Agora, o que acontece? Se esse recurso em distrito não tinha efeito suspensivo, ele já subiu com o instrumento. Ele é o nosso agravo de instrumento no processo penal, se ele não tinha efeito suspensivo. Então, não é agora que eu vou montar um instrumento. Esses autos que já estavam formados no RESE vão subir inteiros para o Superior Tribunal. Tá? Então, não se usa aqui no processo a elaboração de um instrumento nesse agravo aqui. Como é uma coisa que não está muito clara, qual é o problema desses agravos, gente? Eles dependem de regimento interno, de normas. Essa Lei 8.038 diz respeito tanto com o processo civil como com o processo penal. Não tem, a gente não reformou o Código de Processo Penal para disciplinar isso de uma maneira clara. Então é sempre matéria que deixa muita dúvida. E a gente morre de medo de, por alguma formalidade, nessa altura do campeonato, o recurso não ser recebido. Porque significa que vai ter trânsito e julgado, eu não levei a matéria para o tribunal, às vezes por conta de uma bobagem. Então, eu que fico toda atormentada, eu faço as duas coisas sempre, porque eu morro de medo. Né? Alguma hora eu vou me desapegar dessa história. Eu sempre coloco, se o tribunal entender que sobe por instrumento, eu quero o traslado das cópias tais, tais e tais. O prejuízo não tem, tá lá na interposição, porque eu morro de medo de inventarem isso. Ah, não indicou as cópias por instrumento, então não sobe. Porque não está claro em nenhuma lei que precisa ou não precisa.
A gente tem visto pela prática que não precisa, mas isso não está claro. Você pergunta para todas as pessoas que estão lá no foro fazendo, e aí, você faz de que jeito, você faz desse? É um drama, né, saber qual é o modo adequado para fazer isso. O importante é vocês saberem que o prazo desse agravo por esse entendimento simulado é de 5 dias, né? Isso já está bem consolidado. E daí a gente tem, por fim, nessa dinâmica dos tribunais superiores, o chamado agravo regimental, que vem previsto tanto pela Lei 8.038, no artigo 28, parágrafo 5º, como também nos regimentos internos aqui dos tribunais que está indicado. Esse agravo regimental, gente, vai ser sempre o agravo cabível contra a decisão monocrática do relator ou do presidente do tribunal, seja o presidente do STF ou o presidente da seção criminal do STJ, ou então um relator específico daquela turma, né, que foi sorteada para aquele recurso. Hoje está muito em voga nos tribunais as decisões monocráticas. Já vi decisão monocrática que dá provimento, monocraticamente, dá provimento para um recurso especial do Ministério Público contra a defesa, que julga o mérito monocraticamente, porque o que a gente tem visto dessas decisões monocráticas é as decisões que negam seguimento. Essas decisões monocráticas são mais comuns. Sobe lá o recurso e daí o relator diz, olha, o pleno já decidiu que não tem repercussão geral, nega o seguimento. Ou diz, olha, não está cabível aqui esse recurso especial, porque está faltando alguma formalidade, algum requisito de admissibilidade. Essa decisão normalmente vai ser monocrática, ele não leva para a turma para negar seguimento ao recurso. O próprio relator, ele nega seguimento. Agora, tem se ampliado também essas decisões monocráticas para situações em que aquele recurso aborda uma questão que já está consolidada no tribunal. Aí também o relator pode decidir monocraticamente, quando diz respeito a uma súmula ou mesmo a uma jurisprudência dominante. Agora, quem é que diz o que é jurisprudência dominante? Né? Vai ser aquele relator isolado. Nesse caso que eu vi, era uma questão super tensa, super complexa, envolvendo testemunha protegida, provimento 32, um monte de coisa envolvida, que tem 2 acordos do STJ a esse respeito, os 2 não conversam entre si, o relator não teve dúvida, foi lá, julgou o mérito, deu provimento para o Ministério Público e mandou os caras a julgamento, né? Então, cada vez mais também, por conta do excesso de trabalho, eles vão exercendo mais essa prerrogativa da decisão monocrática. Isso é muito complicado, porque vira uma ditadura de uma voz só, né? O Supremo e o STJ têm essa importância jurídica e social muito forte, que é de sedimentação, consolidação da jurisprudência federal e constitucional. Se isso pode ser feito por uma única pessoa, né, é para a gente ter medo. Ainda mais no STJ, a forma como muitos desembargadores convocados, né, toda hora a gente vê desembargador convocado para prestar serviço lá no STJ, que nem passou por todo o trâmite, né, de composição, não é um ministro ali que está com a vitaliciedade no cargo, que não tem nem legitimidade democrática para fazer essa função, né? E é complicado que comece a julgar o mérito de uma maneira não colegiada, questões relevantes que são levadas a esses tribunais superiores. Mas isso tem acontecido, então tem nascido mais a importância do agravo regimental. O que o agravo regimental faz? Olha, eu não aceito a sua decisão monocrática, eu quero que a turma decida a esse respeito. O agravo regimental, gente, ele tem formalidade praticamente zero, né? Eu cumprindo o prazo de 5 dias, é simplesmente falar, olha, quero que a turma decida. Toda a argumentação já está no meu recurso especial ou já está no meu agravo de instrumento, né? Então leiam, quero que a turma decida sobre a minha fundamentação, sobre os meus argumentos do agravo de instrumento ou sobre os meus argumentos do recurso especial. Né, leva esse conhecimento para a turma, e tem a obrigação, inclusive, de colocar numa sessão muito rapidamente os embargos, esses embargos regimentais são julgados com muita rapidez. Aqui tem uma coisa interessante que não é cabível no outro agravo,
que é a reconsideração, possibilidade de reconsideração da decisão. O próprio relator pode receber esse recurso e levar isso adiante. Finalizando a aula, gente, tem um outro e último embargos, que tem esse nome, embargos de divergência. Cuidado para não confundir com os embargos de nulidade. Aqueles embargos infringentes, que é um recurso que a gente está mais acostumado, também recebe o nome de nulidade. E aqui é o mesmo recurso. Não muda nada. Prazo, requisitos, nada. O que é essa classificação aqui? Quando o objeto da divergência disser respeito à matéria processual, os embargos infringentes ganham o nome de embargos de nulidade. Eles continuam infringentes. O que quer dizer infringentes? Tem voto vencido. Eles são infringentes de nulidade, ou seja, houve aqui uma divergência, e essa divergência repousa sobre uma matéria processual. Aí ele é chamado de embargo de nulidade. Mas eu posso simplesmente chamar de infringentes. E daí muita gente confunde isso aqui com os chamados embargos de divergência. Aqui sim são duas coisas completamente distintas. Esses embargos não têm nada a ver com aqueles lá. Tá? Cuidado para não confundir isso aí. Os embargos de divergência, para começar, eles só são cabíveis nos tribunais superiores. Não existe embargo de divergência em TRF ou em TJ. É um recurso próprio dos tribunais superiores. Ele também não está previsto no Código, ele está previsto na Lei 8.038. Ali no artigo 29 da 8.038. Esses embargos de divergência, eles pressupõem um recurso extraordinário ou um recurso especial. Pressupõe, ou seja, para eu ter embargos de divergência, eu tive antes... Eles sempre vão estar relacionados, eles vão ser... É um recurso que nasce de um acórdão que julgou um recurso especial ou um recurso extraordinário. Ou um ou outro. Vai ser cabível tanto no STJ como no STF. Então, não cabe embargos de divergência quando o acórdão foi fruto de um habeas corpus. Cuidado com isso. Eu fui com um habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem em uma turma. O STJ, a seção criminal do STJ, é composta pela quinta e pela sexta turmas. Fui lá com o habeas corpus e a quinta turma denegou a ordem. Eu sei que se caísse na sexta, o entendimento seria pela concessão da ordem, porque as duas turmas têm divergência a esse respeito. Eu posso entrar com embargo de divergência? Não, porque a origem desse acórdão foi o habeas corpus. Então, vejam, a origem desse acórdão precisa ter sido um recurso especial, no caso do STJ, ou um recurso extraordinário. No Supremo, eu vou ter a primeira ou a segunda turmas. E daí, qual que é o objetivo do meu embargo de divergência, gente? Levar essa questão jurídica ou para o pleno do STF ou para a seção criminal inteira do STJ. Então, eu vou juntar a primeira e segunda turma do STF para que eles deem uma palavra final. Eu vou juntar a quinta ou sexta turma do STJ para que eles deem uma palavra final sobre aquele caso. Quando é que eu posso fazer isso, de ficar importunando tanto, né, o tribunal? Quando eu sei que as duas turmas têm posição divergente a respeito do tema.
porque daí é brincadeira. O papel de vocês não é consolidar essa bagunça, né? Não é pôr ordem na casa, não é dizer qual é a interpretação mais correta para a lei federal, não é dizer qual é a interpretação mais correta para a Constituição Federal. Então não dá para vocês não falarem a mesma língua. Não dá para 10 ministros, 11 no caso do Supremo, não falarem a mesma língua. Entrem num acordo. Como é que eu faço para eles entrarem num acordo? Através dos embargos de divergência. Então eu posso dizer que se o recurso especial é aquele que tem por objetivo consolidar a jurisprudência da lei federal em solo nacional, os embargos de divergência têm por objetivo consolidar a jurisprudência do próprio tribunal. Seja em matéria de lei federal no STJ, seja em matéria constitucional no STF. É um recurso muito importante, porque é só através dele que a gente vai ter a consolidação, a pacificação da jurisprudência dos próprios tribunais superiores. O que eu preciso ter, então? A mesma ideia do dissídio jurisprudencial. Um acórdão paradigma na outra turma, recente, né, que não tenha sido ultrapassado, porque se for um acórdão lá de 1999, que o tribunal simplesmente mudou de posição, o tribunal mudou de posição, né, esse recurso não vai ser cabível, ele não vai ser nem conhecido. Então tem que ser, de fato, uma divergência atual no tribunal. Então, normalmente são 2 acórdãos recentes. Um julgando de uma forma, outro julgando de outra. Aí eu peço para todo o pleno ou toda a sessão criminal resolver. Normalmente, depois de um embargo de divergência, vem a edição de uma súmula. Logo em seguida, a um julgamento de um recurso dessa natureza, vem a edição de uma súmula. Porque isso significa que o tribunal pacificou o entendimento a esse respeito. Entenderam? O prazo dele é um prazo também de 15 dias. Ele vai dizer, é um recurso extraordinário de fundamentação vinculada. Por que ele é de fundamentação vinculada e não livre? Eu tenho aqui questões estritamente jurídicas, porque ele segue o recurso extraordinário e o recurso especial, né? Então, se o recurso extraordinário e especial são de fundamentação vinculada, são recursos extraordinários que levantam questões estritamente jurídicas, que não aceitam o mero reexame probatório, e eles são pressupostos para esses embargos, evidentemente que os embargos vão seguir a mesma lógica, então eles têm as mesmas características classificatórias do recurso especial e do recurso extraordinário. Certo? O Bedoni chegou a falar de agravo de execução com vocês. Ele vai ter mais uma última aula na sexta-feira passada. Daí ele trata melhor do agravo na LEP. Vamos fazer um intervalinho, daí a gente volta com princípios institucionais.